Você está prestes a descobrir a incrível força da filosofia estoica. E, acredite, essa abordagem pode realmente transformar sua vida de formas que você nunca imaginou. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas fique comigo. O estoicismo é uma filosofia que nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Por exemplo, imagine que você está preso no trânsito a caminho de um compromisso importante. Em vez de se estressar, você pode lembrar que não tem controle sobre a situação. O que você pode controlar é como reage a ela. Um grande exemplo disso é a história de um famoso filósofo estoico, Sêneca. Ele enfrentou muitos desafios em sua vida, mas sempre procurou encontrar paz em meio ao caos. Ele acreditava que a adversidade é uma oportunidade para crescer. O estoicismo também nos ensina a ser gratos e a valorizar o presente. Você já parou para pensar na beleza de um pôr do sol ou na risada de uma criança? Esses momentos simples são preciosos e muitas vezes esquecemos de apreciá-los. Então, você está pronto para aplicar esses ensinamentos em sua vida? Pense nas situações desafiadoras que enfrenta. Como você pode mudar sua perspectiva e encontrar a força dentro de si mesmo? Essa jornada pode ser libertadora. Vamos falar sobre a filosofia estoica, que é uma ideia fascinante e cheia de lições para a vida. Ela surgiu na Grécia Antiga, mas suas ideias são muito relevantes até hoje. Os estoicos, como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, tinham uma visão bem clara: a razão é o caminho para a verdadeira felicidade. Eles acreditavam que não são as circunstâncias externas que nos fazem sofrer, mas sim a forma como reagimos a elas. Por exemplo, imagine que você perdeu seu emprego. Um estoico diria que a dor que você sente não vem da perda em si, mas da sua reação a isso. Se você se lamentar e se sentir derrotado, seu sofrimento será maior. Mas se você encarar isso como uma oportunidade para reavaliar sua carreira ou aprender algo novo, a sua dor pode se transformar em crescimento pessoal. Um exemplo prático seria a história de um amigo que passou por um divórcio difícil. Ele poderia ter se deixado levar por tristeza e revolta, mas decidiu usar esse tempo para se redescobrir. Ele começou a praticar esportes, estudar outras áreas e até viajou para lugares que sempre sonhou. No final, ele percebeu que aquela situação dolorosa o levou a um caminho mais feliz e gratificante. Assim, a filosofia estoica nos ensina que a chave para a felicidade está dentro de nós. Não importa o que aconteça lá fora, a maneira como lidamos com isso é o que realmente importa. É uma lição poderosa e atemporal. Marco Aurélio, um imperador romano muito respeitado, escreveu um livro chamado Meditações. Esse livro é como um diário pessoal dele, onde ele refletia sobre os desafios que enfrentava diariamente. Sabe, ele tinha uma visão muito interessante sobre a vida. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, não devemos nos deixar abalar. Imagine um dia comum: você se levantou de mau humor, enfrentou um trânsito terrível e ainda teve uma discussão com um colega no trabalho. Pode ser fácil se deixar levar pelas emoções negativas e pensar que tudo está dando errado. Mas o que Marco Aurélio nos diz é que a vida é feita de altos e baixos. E o que realmente importa é como decidimos responder a essas situações. Por exemplo, em vez de sair do trabalho se sentindo frustrado, que tal tentar ver isso como uma oportunidade de crescimento? Talvez aquela discussão tenha te ensinado algo importante sobre comunicação. Ele acreditava que cada desafio é uma chance de aprender. Então, da próxima vez que você se deparar com uma situação difícil, lembre-se de Marco Aurélio. Respire fundo, reflita e escolha a sua resposta com sabedoria. Isso pode mudar tudo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, tinha uma visão bastante clara sobre o tempo. Ele disse: "Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele." Essa frase nos faz refletir sobre como estamos realmente usando nosso tempo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, gastamos horas em redes sociais ou assistindo a séries que não nos acrescentaram em nada. Imagine a seguinte situação: você tem um hobby que ama, como pintar ou tocar violão, mas acaba negligenciando isso porque não tem tempo.
A verdade é que, se você reservar apenas 30 minutos por dia para essa atividade, verá como esses momentos podem trazer alegria e satisfação. É como cultivar uma planta: se você dedicar um tempinho todos os dias, ela floresce. Além disso, pense em como você pode aproveitar melhor os pequenos momentos. Por exemplo, em vez de ficar preso no trânsito, você pode ouvir um audiobook ou podcast que sempre quis. Cada minuto conta, e ao valorizar esses pequenos intervalos, você transforma seu tempo em algo mais significativo. Portanto, comece a refletir sobre suas prioridades. O que realmente é importante para você? Lembre-se, o tempo é um recurso finito. Faça valer cada segundo. Epíteto, um filósofo estoico que viveu na Grécia Antiga, tem muito a nos ensinar, mesmo séculos depois. Imagine que ele foi um escravo, mas encontrou liberdade não apenas fisicamente, mas também em sua mente. Ele nos lembra que, em muitas situações, não podemos controlar o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, você pode perder um emprego ou enfrentar problemas de saúde. Essas são coisas que fogem do nosso controle. No entanto, o que realmente importa é como reagimos a essas situações. Se você perder o emprego, pode escolher ficar triste e desesperado ou encarar isso como uma oportunidade. Muitas pessoas, após serem demitidas, descobriram novas carreiras ou até abriram seus próprios negócios. Um amigo meu, por exemplo, foi demitido de uma empresa onde trabalhou por anos. Ele ficou chateado, mas depois decidiu investir em algo que sempre amou: a culinária. Hoje, ele é chefe de um restaurante de sucesso. Epíteto nos ensina que o sofrimento muitas vezes vem da nossa percepção. Se mudarmos a forma como vemos os desafios, podemos transformar nossa vida. Ao invés de encarar um obstáculo como um problema, que tal vê-lo como uma chance de crescimento? Essa mudança de perspectiva pode ser poderosa. Então, da próxima vez que a vida te der um limão, lembre-se das palavras de Epíteto e faça uma limonada. Vamos imaginar uma situação bem comum no dia a dia do trabalho. Você chega na empresa, e logo no início do dia, seu chefe chama para uma reunião de última hora. O projeto que você estava desenvolvendo tem um prazo apertado, e você já está se sentindo sobrecarregado. A pressão aumenta, e a ansiedade começa a tomar conta. O que fazer nesse momento? Em vez de deixar que o estresse consuma você, que tal dar uma pausa e respirar fundo? Isso pode parecer simples, mas é um passo poderoso. Ao respirar profundamente, você dá um tempo para sua mente organizar os pensamentos. Depois disso, faça a pergunta mágica: o que eu posso controlar aqui? Por exemplo, talvez você não possa mudar a urgência da reunião, mas pode se preparar melhor. Você pode decidir como vai apresentar seu trabalho e quais pontos são mais importantes. Focar no que está sob seu controle ajuda a diminuir a sensação de impotência. Outro exemplo: imagine que um colega de trabalho não está colaborando e isso compromete seu desempenho. Em vez de se frustrar, pergunte-se o que você pode fazer. Pode ser que você precise ter uma conversa direta com ele, explicar sua situação e pedir ajuda. Isso é o estoicismo em ação: aceitar o que não podemos mudar, mas sempre buscando o que está ao nosso alcance. Essa mentalidade pode mudar não só seu dia, mas toda a sua perspectiva sobre o trabalho. Agora, vamos falar sobre práticas diárias que podem transformar sua rotina. Começar o dia com uma reflexão estoica é uma ótima maneira de definir o tom para as próximas horas. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para ser melhor? Essa simples pergunta pode ter um impacto enorme na sua motivação. Por exemplo, você pode pensar em ser mais paciente com seus colegas no trabalho ou dedicar um tempo extra para aprender algo novo. Imagina que você acorda e, antes de pegar o celular, tira 5 minutos para essa reflexão. Você pode perceber que precisa melhorar sua comunicação com a família. Assim, ao longo do dia, você se lembra desse objetivo e faz um esforço consciente para ouvir mais e falar com mais empatia. Isso é aplicar a filosofia estoica no dia a dia. Outro exemplo: se você tem um projeto difícil na escola ou no trabalho, em vez de se sentir sobrecarregado, use essa reflexão para se perguntar como pode dividir essa tarefa em partes menores. Isso deixa tudo mais gerenciável.
A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar e a deixar de lado o que não podemos. Com essas pequenas mudanças, você verá como seu dia pode ser mais produtivo e gratificante. Então, que tal experimentar? Conforme você pratica, vai perceber mudanças significativas na sua vida. É impressionante como, com o tempo, a percepção sobre os desafios muda. Por exemplo, pense em uma situação difícil que você já enfrentou. Pode ser uma prova tensa, um desafio no trabalho ou até mesmo um desentendimento com um amigo. No começo, tudo parece um grande peso nas costas. Mas, à medida que você começa a aplicar os princípios do estoicismo, tudo muda. Se as dificuldades surgirem, você lembrará das lições estoicas que aprendeu. Imagine que você está passando por um momento complicado. Ao invés de se deixar abater, você respira fundo e racionaliza: o que eu posso controlar aqui? Essa mudança de mentalidade é poderosa. É como um superpoder que você desenvolve. Você começa a entender que não pode controlar tudo, mas suas reações são inteiramente suas. O estoicismo não é uma teoria distante, é uma prática diária de resiliência. A cada dia, você tem a chance de aplicar esses ensinamentos. Se você olhar para grandes líderes ou pensadores, verá que muitos deles eram influenciados pelo estoicismo. Eles enfrentaram adversidades e aprenderam a se manter firmes. Ao adotar essa filosofia, você também pode se tornar alguém mais forte e centrado diante das tempestades da vida. Para encerrar, lembre-se, a vida é um presente. É uma oportunidade única, e a forma como a vivemos pode fazer toda a diferença. A filosofia estoica nos ensina que devemos encarar cada desafio como uma chance de crescimento. Por exemplo, pense em Sêneca, um grande estoico que enfrentou muitos altos e baixos em sua vida. Ele sempre dizia que a adversidade é uma escola. Você já passou por um momento difícil e, ao olhar para trás, percebeu que aprendeu algo valioso? Isso é viver a vida com sabedoria. Usar a filosofia estoica significa não se deixar levar pela negatividade. Quando um amigo próximo enfrenta uma fase difícil, às vezes, ele se afunda em reclamações. Nesses momentos, você pode lembrá-lo de Epíteto, que nos ensinou a focar no que podemos controlar. Isso não significa ignorar sentimentos, mas sim reconhecer que temos o poder de escolher nossas reações. Imagine como seria sua vida se você deixasse de se preocupar com coisas fora de seu alcance. Então, inspire-se em figuras como Marco Aurélio, que mesmo sendo imperador, escrevia sobre humildade e autocontrole. Transforme sua vida. Pratique o estoicismo diariamente, valorize cada momento e busque sempre o aprendizado nas dificuldades. Afinal, a vida é um presente, e cabe a nós desembrulhá-lo com gratidão e sabedoria.